11 horas, 10 minutinhos, 11h10. Bom dia para você, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Começando a partir de agora, o programa tá na pauta. Deixa eu rolar essa live aqui bem bacaninha também, porque estamos no rádio 560 no AM, 79.9 no FM, mas já estou fazendo conexão agora também com o Facebook em live, com imagens direto aqui do estúdio. Pronto, tudo funcionando. Coisa boa. Nós temos hoje o Clube da Luluzinha em pleno, com a Cris, com a Estela. Oi, Cris. Oi, Estelinha. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Beverly, Estela. Olá, gente linda. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Coisa boa a gente começar o dia assim, com pessoas animadas, brincando e falando sério ao mesmo tempo com a Cris quando ela chegou, e chega sempre animada, vocês duas, né? E o Guto, que tá lá na salinha esperando, mas é uma simpatia também, que é o filhinho da Cris. E a gente se deu aquele abraço, gostou assim, nossa, como é bom, né? Porque a gente tá vivendo situações e encontros cada vez mais ríspidos, com cara fechada. Eu fico pensando às vezes, as pessoas, será que elas se dão trabalho de chupar um limãozinho e depois sair pra rua? Será que não? Que coisa, né? Eu acho, Beverly, que às vezes é a necessidade de mostrar pro mundo, né, a minha revolução ou a minha revolta, e daí sai assim com essa cara. Eu acho que é isso, não tem explicação. Sim, também não porque sei. Se tu tem um problema, dificilmente eu vou chegar aqui de cara amarrada, tu vai conseguir me ajudar, né, Beverly? É muito Só piora, difícil. né? Só piora. Então, o problema, ele vai continuar ali, claro, tem alguns que deixam a gente mais abalado, certamente, né? Mas o problema, ele vai seguir enquanto ele não for resolvido, se é que tem resolução. Sim. E há uma preferência, engraçado, né, Estela, também uma preferência nesse tempo, na contemporaneidade, de achar que as suas opiniões valem para as redes sociais, mas elas valem na vida também. Nossa, eu acho a Estela feia. Eu posso achar. E daí, conhece aquela que diz assim, eu queco? Não, mas não é nem na questão de divulgar, Estela. O que eu quis fazer a comparação, se talvez eu esteja equivocada, mas nos lugares que eu frequento, me parece que abriu-se uma autorização para eu achar o que eu quiser do outro e isso ter valor. Sim. Porque assim, não tem valor nenhum, né? Sim. O que eu acho de você muda... Nada. Nada. Só que as pessoas se sentem legitimadas hoje para dizer assim, eu não gosto de vermelho, então tu não pode usar vermelho. Como se isso tivesse importância. E as pessoas, no geral, às vezes até nós, achamos que temos direito sobre essa opinião, como se ela tivesse que valer alguma coisa para... Não vale nada. E isso vale para o trabalho, para as relações familiares. Por exemplo, no trabalho, eu não gosto de trabalhar com Beltrano. Sim. Quantas pessoas na tua jornada de vida tu poderia dizer que não gostou? Eu, na verdade, eu nem lembro, porque eu não guardo nada, assim, de mágoa. Mas, se eu parar para pensar, eu deverei me lembrar de que em várias situações que eu trabalhei, tinha pessoas que eu gostava muito, muitas seguem amigos pro resto da vida, mas também tinha aqueles que eu não gostava, eu não lembro nem o nome. Que não, mas isso não impedia a gente de ter uma boa relação. Boa relação. Mas bem boa, aliás. Sim. Bem boa, de sentar-se junto, de conversar, de tolerar o que a gente não gosta. E tudo bem. É bem isso. Acho que falta as pessoas entenderem que a gente não é o umbigo do mundo, né? Que a gente não é o alecrim dourado. Eu vi um post muito bom da Dani Grolli falando sobre relações de trabalho. Tipo, ela questionava assim, você já parou para pensar que se você reclama do ambiente, reclama das pessoas, tal, e fica trocando, talvez o problema não sejam os ambientes, não sejam as pessoas, que você deva olhar para você e o seu comportamento. Tem muito a ver com o que tu falou, da gente se emburrecer, terceirizar as responsabilidades dos nossos problemas, das nossas questões, e aí achar que as pessoas que lutem. Sim. Eu tenho a minha opinião, essa opinião ela tem valor, e se vocês não aceitam... Mas a gente também está num tempo de aprovação, né? Todo mundo quer aprovação de tudo. Precisa uma validação. Uma não, validação. Às vezes, esses dias até pensei em eu, nas minhas redes, também versar sobre essa coisa. Eu sei quem eu sou, ninguém precisa me dizer, né? Porque, por vezes, a gente precisa ficar provando pra gente e pros outros quem a gente não precisa. Mas
o fenômeno social que nós trazemos aqui não é uma situação. A gente percebe que isso está generalizado, né? Então, é um pouco chocante. E é engraçado que mesmo as pessoas que muitas vezes têm esse comportamento, elas também se chocam. Nisso, quando elas saem daquela, sabe, daquele lugarzinho que elas fazem isso, elas vão para um outro e elas veem isso, elas, nossa, que chocante. Então, realmente é uma questão social, né? Mas saindo da coisa ruim e falando de... Porque tem muita coisa boa. Ao passo que tem coisas difíceis, é desafiador o tempo que a gente vive. Em N situações, a gente pontuou uma. Tem muitas coisas boas. Nossa, 1 milhão. Eu até diria que são muito mais coisas boas do que o contrário. Eu queria mencionar... de viva voz, dia desses, quem usa óculos sabe do que eu tô falando. A gente dorme com óculos, a gente às vezes senta em cima do óculos, esqueceu o óculos em algum lugar, bateu, e as perninhas do miserável às vezes não resistem, elas ficam cada uma para cada lado, assim, e eu sou dependente de óculos, eu preciso do óculos para enxergar. E meu óculos, enfim, esse que eu estou usando... Não foi esse. Foi o que eu mais gosto. Esse aqui é só para ler no computador, né? O que eu mais gosto... acabou que estava um pouquinho torto e me machucava a orelha. E aí eu levei num lugar... Das 1000 óticas que hoje abriram, né? Assim como farmácia, como mercado, cabeleireiro, barbearia abriram, né? Cafeteria abriram. Eu passei numa lá porque estava no caminho, coisa e tal. Eu perguntei, olha, talvez seja fácil, você pode corrigir... E a pessoa olhou e disse, não, isso aqui não tem conserto, esse tipo de óculos não tem. Aí chamou um outro, um especialista, né? Aí o especialista veio e disse, não, talvez vá quebrar, não vou dar garantia. Eu disse, nossa, eu achei que era uma coisinha tão mais simples, né? Mas tudo bem, são especialistas, né? Aí disse, não vou entregar o meu óculos preferido, que eu amo de paixão, para risco de quebrar. Disse para ele, não, eu vou procurar o lugar. O que eu fiz? Fui no lugar, encontrei a pessoa que me vendeu o óculos, que me alcançou o óculos, e encontrei na rua. Adivinha quem era? Vera Martinato. Encontrei a Verinha na rua, disse, Verinha, olha só, isso aqui tá me machucando, porque a gente vai levando, né? Sim. E ela, não, vai lá que tem... Na hora, ela olhou, olhou de especialista, tava o seu Carlos junto, que é um pai, né, das óticas aqui em Caxias do Sul. Olha, não, tem conserto, ok. Foi levado lá, 2 minutinhos depois, tiraram tudo, tira a lente. Sabe a gambiarra? Não tem solução porque é gambiarra, né? Mas quando tu vai num lugar que é especialista, que tem boa vontade, tira tudo, refaz, pronto, tô com óculos novinho. E eu fiquei pensando assim, gente, como tem gente boa. Porque assim, as pessoas não ganham às vezes o dinheiro fazendo um conserto, uma reforma, uma manutenção. É um agrado. 2, você tem que saber fazer para poder fazer. Então, veja que às vezes tem pessoas que vendem uma ideia, somos especialistas, mas não são, né? Não é, né? Não é. Será que faltou boa vontade ou acho será que faltou não. experiência? Pelo que eu vi, eu acho que faltava conhecimento mesmo. Faltava conhecimento. E isso eu só estou falando aqui porque, por vezes, nós não valorizamos a experiência, o know-how, esse diferencial. Então, só queria agradecer a Vera Martinato, primeiro pela delicadeza, né? Sim. E segundo, por ter solucionado um problema que, para mim, era um baita de um problema. E não sei se talvez para ela foi tão difícil resolver, mas está resolvido. E há pessoas... negócios, empreendimentos com sabedoria, com expertise e com boa vontade. E com certeza o ato dela vai reverberar. Já está reverberando, Sim. né? E falo de boca cheia porque ela patrocina o programa. Ótica Martinato, imagem correta. Não é bonito isso? Eu acho sensacional. Acho sensacional. Já achava antes, mas cada dia há relações em que a gente vai vivendo e percebe assim, é melhor. Tem pessoas que dizem, eu te gosto. E aí tu conhece melhor, tu gosta mais ainda. E depois você respeita mais ainda. Então, é um desses casos aqui. Que bacana, bom, né? Muito bacana. Que bacana. Pronto. Relato feito. Fofoca também do lado ruim feita, né? Vamos falar sobre o trinômio. Paciência, tranquilidade, calma. Elas estão aí, a gente sabe que estão. Mas será que a gente já parou para pensar, você... Cris, você, Estela, você que está nos acompanhando, já parou para pensar que elas talvez sejam excelentes ferramentas para que a gente possa utilizar nos dias esses que nós acabamos de falar? Sim. Eu nunca parei, eu estava pensando esses dias.
Será que eu uso a calma, tranquilidade e paciência? E ainda as 3 juntos, aí piorou, Eu gostaria de ter a receita. Eu uso. Eu acho que, assim, aprendi a usar a Beverly. Eu já fui uma pessoa, assim, que queria resolver tudo na hora. Hoje eu já aprendi que é melhor resolver depois. Que evoluída que essa ser, Ela né? é. O ser evoluído, mas eu né? aprendi, eu não era assim. A duras penas, A duras provavelmente. penas, porque eu comecei a perceber que toda vez que eu deixava de usar a minha calma para resolver algo, eu perdia. No dia seguinte, eu queria voltar naquele momento e não ter dito tais coisas. Talvez teria resolvido de outra forma. E eu percebi que não estava legal aquilo. Era notório que eu não estava com um comportamento legal. Que era quase que uma relação de quem que é o braço mais forte, ou a última palavra, ou, meu Deus, isso aqui tem que ser assim. Então, eu comecei a perceber que dá para resolver de outras formas. Então, hoje, claro, não é 100% ainda, Beverly. Eu sou uma pessoa que, às vezes, me tira do sério alguma coisa, sabe? Mas, às vezes, eu respiro fundo e deixo para resolver no outro dia. Que bom, né? Ela é uma ser evoluída. Eu diria que calma, paciência e tranquilidade juntas, talvez elas sejam extensões uma coisa da outra, né? Mas juntas, assim, eu acho que é puro E tem luxo. mais uma coisa que a gente aprende com isso, deixando para resolver no dia seguinte. A gente aprende também que nem todo mundo vai ter o merecimento da resolução da coisa. Tu sabe que quando Às vezes é melhor deixar pra lá, entendeu? Para que nós vamos gastar saliva com isso? Energia. Eu odeio gastar energia, odeio uma palavra forte, né? Tem que tirar ela do meu vocabulário, mas eu não gosto de gastar energia com um problema. Eu vou te ensinar, eu não gosto com muito vigor. Eu não gosto com muita energia. Muito vigor. Eu preciso evoluir mais, eu acho. Porque, assim, eu vivo o BO. Aí, depois, eu exercito. Eu volto. Cara, por que eu fiz isso? Eu deveria ter feito... Então, eu estou ainda num processo. É um exercício. Porque eu tenho problema, eu sofro muito, com ansiedade. Não me dá nada, eu não tenho nenhum faniquito com ansiedade, mas eu fico pensando naquilo, fico remoendo aquele assunto para querer resolver. E aí, antes de atirar a pedra, eu exercito. Então, às vezes eu choro, às vezes com muito ódio, com muita raiva. Então, eu vivo sentimentos ruins, mas eu me coloco no meu centro. Tento não resolver na hora, para que eu tenha mais calma. E a calma, ela faz a gente tomar decisões mais equilibradas, mais assertivas, né? Para não descontar nas pessoas, nas situações, para não... sei lá, não... E o corpo fala, né, Gurias? O corpo fala. Eu lembro, assim, claro, são situações que a gente vai, às vezes, com a experiência, com a maturidade, já entendendo os gatilhos, né? E isso, quando começa a acontecer, o sangue vai fervendo, já sabe, isso aqui ferve meu sangue. São situações para as quais eu tenho dificuldade de lidar. A gente vai meio que se conhecendo, né? E eu lembro que teve um momento da vida, assim, os perrengues, às vezes, eles chegam com o pacote completo. Combo, né? Vem 5, 6 coisas de uma vez só, assim, para você resolver. Difícil quando também as coisas vêm uma, você, né, pode, talvez, né? E assim, fica tenso. E eu lembro que eu comecei a gaguejar. Quando eu queria falar, para argumentar, eu gaguejava de tão... ansiedade que gera, assim, algumas situações. Claro, hoje um pouco mais madura, eu consigo fazer que nem você, assim, mas é do campo, Cris, bem diferente de você, embora eu manifeste parece uma calma, não é. É só um entendimento, assim, eu entendo, aceito, mas não tô gostando nada do negócio, sabe? Tem bastante dificuldade de lidar com coisas assim que me tiram do sério. Talvez a minha cara ainda me denuncie. Talvez não, acho que eu tenho certeza que sim. Aquela cara de pastel, assim. Aquela cara de, ai, que ranço. Tem que resolver. E às vezes são coisas que, gente, né, pro nosso aquela olhar, cara assim, me erra. Só me erra. Querida, isso é um problema. Mas e tem outra coisa, um outro exercício também, Beverly, que eu consegui também ao longo do tempo. Eu sempre fico pensando qual que é a relevância desse problema no mundo. Sim, sim. Sabe?
Se vou dar vazão a uma coisa que nem importante é, né? Então, claro, o que isso impacta na minha vida? É importante a gente resolver. Mas qual que é a importância desse problema, né? O quanto que ele me afeta, quais são as consequências disso? E claro, a gente tem problema. Problema cabeludo, problema mais fácil de resolver. Problema imaginário. Problema imaginário. Que a gente mesmo cria. Nossa, piores, pacotes, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, sim, assim, que a paciência, ela exercer a paciência, eu acho que pequenos movimentos que te ajudem a resolver. Isso me traz paz. Sabe? Porque todo problema que não seja uma doença grave, uma doença de saúde, tem solução. Então, como que a gente pode resolver? Então, pequenos movimentos diários que você possa fazer também vai te tirando essa ansiedade. Eu até acho que porque, gente, não é no nosso tempo, no tempo que a gente idealizou, né? Acho que a ansiedade nos traz isso. É no tempo das pessoas e tem coisas que tem aquele tempo para o problema se resolver, sei lá, o que pode ser. A gente também tem que respeitar isso, né? E quando a gente entende isso, eu acho que a gente vai equilibrando os pratos na nossa vida. Não que seja fácil, mas com mais consciência, resolvendo as coisas mais presentes e mais conscientes. Sabendo que este problema, não adianta eu sofrer, porque ele só vai se resolver lá na frente, porque eu dependo de tais pessoas e de tais circunstâncias. Mas até a gente tomar essa consciência, talvez muitas coisas acontecem nesse mas a gente descobre que resolver fora do fogo, depois que o fogo acalmou, é melhor. Tu tá numa outra... E se tu depende ainda, se são 2 pessoas ou 3 envolvidas, é muito mais fácil, tá todo mundo já fora daquela situação de enxergar diferente, de enxergar os lados, né? Você fala com mais calma, então... Eu acho que é um exercício, Beverly, não é fácil. E com certeza eu tenho essa questão também da face, que me denuncia, que revela quando algo não me agrada. Tem coisas que não dá pra gente deixar para amanhã, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Algo que desagrada, às vezes tu tem que resolver no meio do calor ali mesmo, mas com calma, tem que manter a calma, até porque é um adulto, né, tentando resolver uma questão de uma criança. Mas é uma caminhada difícil. E eu acho que vem de encontro também, Beverly, com o que tu fala ali sobre esse direito que as pessoas têm de dar suas opiniões e validar essas opiniões, né? Como se fossem verdades. Claro, conselho, eles são importantes, vindos daqueles que te conhecem, aqueles que você confia. Eles são importantes e a gente deve ouvi-los. Mas realmente tem essa questão aí, ela gera, né? Essa troca de opiniões deliberadamente e às vezes está muito relacionada a uma pessoa, a uma situação, e isso faz a gente ferver daí, né? Ontem eu estava escutando, melhor dizendo, um programa de rádio enquanto eu estava me deslocando, estava em movimento e estava escutando um programa de rádio e era uma conversação. E aí um dos comunicadores falou alguma coisa e uma outra pessoa, assim, de uma maneira... que é um comunicador que já é conhecido por falar, assim, de uma maneira... Ele chama, por exemplo, o ouvinte de imbecil. Ô, seu imbecil. Ele é assim, mas ele não é uma pessoa raivosa. É um jeito dele de ser, talvez até uma personagem que ele vista, não sei, né? E aí o outro que estava interagindo com ele estava lendo justamente um recado de alguém que dizia para ele não interferir, não ser assim, enfim, né? E me calou em mim que a resposta dele fez muito sentido. Dizia, não seja assim, seja mais assado, faça mais assim e menos dessa maneira. E ele respondeu assim, sem pensar. A gente via que foi uma resposta imprudente, sem pensar, como é típico dele. Ele disse, aí não seria eu. E eu fiquei pensando, muitas vezes também a gente precisa entender quem somos, né? E respeitar esse quem somos, dentro, claro, de uma civilidade, óbvio, né? Senso. Ponto, né? Mas eu às vezes fico me perguntando assim, tem situações que a Cris falou que é melhor nem responder, vai ficar sem resposta, porque elas não trazem nada de bom, nada de positivo, é uma complicação. Mas, se a gente parar para pensar friamente no assunto, quando a gente se cala e deixa passar e deixa para lá, a gente automaticamente passou a vez da gente com aquela situação para outra pessoa e para outra e para outra. E isso faz com que pessoas que ajam dessa maneira se sintam legitimadas a perpetuar
esse tipo de existir. Então, qual é a diferença entre, ok, respeitar se a pessoa ela é daquele jeito e eu vou respeitá-la, ou olhar para aquela tênue linha que divide, não, ela está passando do limite, porque há um limite entre você ser quem você é, seja lá o que for, e você passar para o lado que tem a ver com a outra pessoa, com outras pessoas, com outros seres humanos, porque há um limite. Então, eu posso ser quem eu sou? Posso. Dentro do meu cercadinho. Quando passa para o cercadinho de outra pessoa. Só que outras pessoas deixarem aquela pessoa ir extrapolando. Chega um momento que ela vai achar que ela é dona do mundo, sabe? Ontem conversávamos, famílias chegando no saguão do nosso prédio, e a gente conversava sobre lixo. Olha, né? O lixo volta e meia entra em cena. E aí eu tenho um vizinho muito inflamado, que do apartamento dele, ele vê a movimentação nas lixeiras da rua e ele fica indignado, porque o lixo não passa todos os dias, aí acumula, se as pessoas não guardam direito, os moradores da sujeira, se as pessoas vão lá e mexem da sujeira. E ele falou assim, olha, os catadores vêm e deixam bagunçado, porque tem catadores e catadores, né? E deixam assim porque ninguém fala nada. Então, da janela dele, ele monitora a movimentação. Se a pessoa tirou o que lhe cabia e devolveu corretamente, ele grita da janela dele. Eita. E daí ele falou assim, não, gente, e se eu não fizer assim, todos vão fazer. Ele falou, a gente se cala e as pessoas continuam fazendo o que é errado. Então, é uma linha tênue que a gente tem aí, né? É difícil, mas ele falou né? assim, eu estou ali, estou cuidando. Até ele sugeriu uma ideia bem legal ele lá. Ele não tem mais paz, porque essa criatura... Não, quando sai grita, eu já sei. Porque ele tem uma voz muito forte, tipo... Coitado, cara. Grave. Ele vai... E aí, Jesus, tem alguém mexendo no lixo, dito e feito. Tá ele lá. Se tu mexer aí, tu tem que bagunçar, organizar, senão eu vou descer com uma vassoura. E ele já desceu com a vassoura. Né? Só que daí, claro... Ainda quer com uma vassoura. Não, com a vassoura pra pessoa... limpar. Organizar, não para agredir. a vida. Tá, entendi. Aí ele grita, mas para a pessoa ouvir ele. E ele desce várias vezes, em outras circunstâncias já aconteceu, para a pessoa limpar. Ele chama a polícia. Aliás, gente, prédio é um capítulo à parte, né? É um capítulo gente, à parte. Condomínio é um capítulo à parte, porque é impressionante a capacidade que as pessoas têm de querer gerenciar a vida do outro. Porque assim, eu não julgo, porque eu entendo que, e também já vivi situações em que incomodam, né, o vizinho. Mas entre o que incomoda e é legítimo, existe ali terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Eu quero que o outro não caminhe, não pise, não fure, não, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem a convenção. Sim, tem convenções, mas tudo tem exceção. Senso, né? Às vezes a pessoa precisa colocar um quadro ali na casa dela e eu vi pronto, a casa cai, o prédio cai. Parece que a gente não tá com tanto ódio, e a gente desconta na primeira... O limite, né? Às vezes desconta, bom, o meu vizinho tá fazendo furo, é nele que eu vou descontar. Sim, também percebo isso. Então, às vezes, assim, a gente tá com tanto sentimento acumulado, né? Porque não resolveu os problemas que deveria resolver, que a gente utiliza a primeira pessoa mais frágil, a primeira situação, para ir lá e descontar toda essa raiva, essa angústia. Eu falei pro Thiago essa semana, falei, gente, o grupo do condomínio, ele só tá destilando ódio. Sim. Ai, que triste. Aliás, na minha singela opinião, pelo amor de Deus, acabem os grupos de condomínio. Acabem. Só administradora. Mas coitada da síndica, daí vai receber mensagem toda hora. Não, e assim, gente se ofendendo, assim, fazendo foto, registrando. Gente, isso até ilegal. Ilegal é. Sabe que eu já morei em apartamentos faz muito tempo, mas nós tínhamos na época o Vini pequeno, não tinha o segundo filho ainda. E nossa, como nós sofríamos, porque tinha que deixar o meu filho imobilizado dentro de casa. Ele não podia correr. Isso no horário, porque ele dormia, né? Bem, sempre dormiu cedo. Então, era no horário que estava tudo bem, que podia pisar. E, nossa, era terrível, terrível. Fui fotografada também várias vezes. Nossa! Às vezes também isso vem numa pecha, esse tipo de situação vem numa pecha de eu quero ser útil.
Eu quero ser... Sim, eu até acho que a pessoa, na cabecinha dela, ela pensa que está sendo útil. Por isso que eu estou dizendo, eu realmente perdi, assim, um pouco o limite entre quando você deve, assim, deu até aqui, sabe? Ponto final. Quando você deixa passar, porque não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Porque vai passar só que vai passando pro próximo e acaba que a gente vai aceitando um universo de pessoa, porque assim, isso aí é que nem pulga, se multiplica. É um negócio que se multiplica. Mas é tipo picada. Foi picada, meio que foi envenenada, vira né? Eu tenho essa impressão. Você me magoou, eu vou lá e magoou outro, daí vai, quando vê, a gente tá... É um efeito em cadeia, né? Efeito em cadeia. Que a gente tem hoje também. Notei isso também. Deixa eu trazer aqui alguns ouvintes que participam. A Neuzi Isabel Zátera diz, olha, quanto ao trio sugerido que é paciência, calma e tranquilidade em pauta, por vezes, ela diz, respira. Pede inspiração divina. E em muitas situações, deixa pra lá. Ela é da nossa turma, do deixa pra lá, né? Eu, literalmente, Neuzi, posso dizer que sou da turma do deixa pra lá, mas, ponto e vírgula, quando o negócio entope, aí é que tá ruim também. Aí talvez a gente perca o jeito fraterno, delicado, gentil que poderia... se não tivesse deixado passar tantas vezes, né? É isso aí. Me pergunto isso também. Sim, e a gente já falou em outros programas também, Beverly, eu sei que tu vai conseguir comentando ali, te atrapalhei. Não, pode falar. Mas a gente já falou em outros programas sobre coisas que a gente não precisava ensinar uma vez, que agora a gente tem que ensinar. Então, isso é desgastante também, né? E eu acho que isso vem de encontro com a fala da Neuzi, com a tua fala, né? Porque, cara, às vezes... é tanta coisa que não tá adequado que em algum momento tu tem que falar. História, tem né? que te posicionar. Eu penso que se... Tu falou antes, se afeta a minha vida, se afeta o meu discernimento, vai afetar alguma... Eu acho que a gente precisa falar, porque vira uma... Isso vai nos machucar também. Vai vir contra nós. Então, qual é a importância dessa situação, desse problema, que mereça a minha atenção, que mereça a minha fala, porque a gente também não pode ser saco de pancada das pessoas. Eu preciso descontar em alguém, vou lá na Estela. Sim. Então, a Estela tem que se posicionar, a Estela tem que ter força para não reverberar contra a gente, entendeu? Porque também isso machuca. Então, é a importância do problema na nossa vida. Uma coisa que eu só queria, antes de fazer o intervalo, mencionar no exemplo que você citou do vizinho que é, digamos assim, um guardião, né, das lixeiras. Que vale dizer, né? São lixeiras que não são necessariamente da parte privada, da prefeitura, né? Mas que ele se coloca na condição de cidadão, né? Que ele também zela, paga imposto por isso. Eu não vou entrar na seara, porque não sei o caso específico, né? Mas eu só queria mencionar que é um bom exemplo para a gente parar para pensar que também existe um comprometimento que é louvável, né? Acho que a gente precisa também reconhecer que mesmo talvez não sendo a mão ideal, o jeito correta. Ideal, sei lá, talvez eu concorde ou não com as maneiras, né? Mas quando a pessoa não esconde o rosto, né? Ela tá ali, é ela, tem o CPF, CNPJ, sabe que mora em tal andar e ela bota o rosto e ela toma para si alguma coisa, eu particularmente, assim, passo a respeitar, posso até não concordar, mas respeito. Então, por vezes, também a gente coloca no campo de ficar contra, ou ter uma rebeldia contra pessoas que estão fazendo algo que é pelo coletivo. Não é por ela mesma, sabe? Não é só por ela mesma. Sim. Mesmo que a gente não concorde, há ali um valor, né? Há um valor ali, né? Posso até dizer que sim, que não gostar do jeito, mas há um valor. E há pessoas que fazem isso e são taxadas de chato, de crica, né, que chama, que mais, que não devia, vou fazer um abaixo-assinado para tirar, fecham a cara para essa pessoa. Me parece que aí também mora uma chave, né? Sim, com certeza. Chave de que eu posso não concordar, posso não gostar, posso até achar que não devia ser assim, mas tenho que respeitar, né? É louvável. A pessoa, não estou falando a situação, a pessoa, né? Merece respeito, porque ela está né? preocupada com a saúde pública, com o coletivo. Com o coletivo. E não está se escondendo. Não. Está fazendo. Sim. E, inclusive, vai lá e toma a liderança de levar uma vassoura e pedir para alguém, olha, você fez errado. Sim. E eu, no meu direito de cidadão,
tô te pedindo, faça o certo. Porque tem muita gente também que faz o quê? Liga pra polícia, liga pra não sei que, denuncia, não quer dar um nome. Não estou querendo dizer aqui que as pessoas não possam fazer denúncias. Há situações que precisam, até para proteger a própria pessoa. Mas é muito mais comum a pessoa não se envolver. Sim. Né? Sim. Se esconder. Dá o tapa e sai correndo, né? Dá um tapa e sai correndo, né? Gurias, eu vou fazer o primeiro intervalo aqui. Aqui a gente vai voltar com este assunto, porque embora a gente falou bastante, ele é complexo, bem complexo. E talvez seja muito relevante. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h41. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 26 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Há 65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Nunca sabemos a dor do outro. Existem muitas formas de sofrimento, mas cada dia que nasce é uma oportunidade para recomeçar. Fique atento aos sinais de angústia e depressão em você e nas pessoas próximas. Com conversa e acolhimento, podemos evitar atitudes extremas. Precisamos todos falar sobre valorização da vida. Uma campanha da SIC Caxias e da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio Mais Nova e Tua Rádio São Francisco. O Recanto da Compaixão está em funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999-890411. Campanha de padrinhos do Recanto da Compaixão, porque faz bem fazer o bem. O governo do estado trabalha para aumentar a área irrigada na agricultura e diminuir os efeitos da estiagem. Está aberto um edital para projetos de irrigação. Produtores rurais podem ter benefício de 20% do valor investido, limitado a R$100 mil. Saiba mais em agricultura.rs.gov.br. Plano Rio Grande, o plano é um só. Tornar o nosso estado ainda mais forte. Governo do Rio Grande do Sul. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h44, a hora certa. Estamos rindo aqui dos BOs que contamos aqui durante o inteiro. Meu Deus, que loucura. O programa por detrás das câmeras. O programa por detrás do programa. Gente, estamos falando hoje sobre digamos assim, as três irmãs. Calma, paciência e tranquilidade, que podem ser ferramentas para a gente viver no mundo de conflitos, de desafios, de polaridades, de falta talvez de noção que todos nós estamos inserindo e volta e meia somos protagonistas. Deixar bem claro que nós olhamos e entendemos que de vez em quando é nós na fita, não né? Vamos nos eximir da... Isso aí. Quem nunca, né? Quem nunca já não pisou numa jaca e fez alguma coisa e depois, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça quando fez isso, enfim. Mas entender também que é um fenômeno social contemporâneo que nós somos levados a isso. Também entender que não é só uma condição de a pessoa é ruim ou ela é boa. Muitas vezes a gente está num cenário que nós somos convidados. Quase assim nos abrem a porta e dizem, pisa na jaca. Né? Por favor. Faça algo se joga. Faça algo que depois você vai se arrepender. Estamos vivendo um tempo assim, né? Estamos. A Neuzi já falou, deixa eu pegar a Martita aqui. A Martita diz, oi, gente, eu tava com muita saudade de escutar vocês. A Martita hoje está fazendo almoço com a irmã dela, que veio da Argentina, Mercedes. Que tá legal. escutando. Beijo as duas aqui. A Teca, nossa querida artista de ruas, ela diz, oi, Beverly, me identifiquei super com essa dos óculos. Essa sou eu que senta em cima, que enfim, né? Gente, eu não sei o que eu fiz no meu óculos. Sinceramente, até hoje eu tô tentando lembrar como é que foi que eu entortei. Mas eu entortei feio. Era um caso difícil. Obrigada, Tequinha. A Léia diz o seguinte, vamos ver aqui. Antes eu contava de 0 a 10. Mas uma vez meu chefe me disse que era para passar a contar de 0,1 a 1 milhão. Nos dias de hoje tem que ser. Estão mais cabeludos ou mais ou deu para sentir que o chefe dela estava dizendo para ela que ela era pimentinha, né? 10 era muito pouco para ela, né? Deleinha, não sei. Pode ser. Acho que sim. A Léa me mandou foto de óculos também. Boa essa. Eu tô precisando. Também tá. De óculos? De óculos. Sério? Óticas Martinat. Não, sério mesmo. Sério, eu já tô aqui, ó, Beverly, esticando o braço. Então não deixa muito tempo. Dos 40, sempre diz que depois dos 40 muda, né? E eu senti claramente isso. Sim. Primeiro tem que fazer uma consulta oftalmológica, né? Mas na hora de escolher, uma vez, há tempos atrás, como eu uso óculos desde que eu me conheço por gente, sei lá, com 14, 15, 16 anos, os médicos oftalmologistas, eles indicavam uma ótica com quem eles trabalhavam. E isso era bem comum, né? Depois, com o passar do tempo, não pode fazer indicação de ótica, né? Os médicos já não indicam, porque primeiro é antiético mesmo, né? Privilegia essa ou aquela, mas nós que moramos na cidade, a gente mais ou menos já sabe quais são confiáveis, né? Tem essa que eu falei, mas algumas outras confiáveis também, porque assim, o problema hoje de quem vai fazer qualquer coisa, óculos, seja uma roupa íntima, uma lingerie, não é necessariamente você encontrar possibilidades. É você encontrar as possibilidades que tenham vários valores. Primeiro, não seja com trabalho escravo. Tecnologia embutida hoje não é um privilégio de tecnologia embutida hoje tem por aí, né? As pessoas que quiserem fazer, que empreendem, elas têm acesso à tecnologia embutida, mas é como elas entregam, o processo de distribuição, é o pós-vendas, né? É o atendimento, é o preço justo, com a questão da... Aí muda bastante, né? Sim. Eu ontem vi um vídeo, né? Vocês devem ter ouvido falar dos BOs da marca de louças brasileira que foi encontrada, né? Sim. Que quem usa o produto fala muito disso, que tu não tá comprando só uma xícara, você tem que confiar naquela marca, em toda a experiência que ela te traz, né? E tem todo o inverso também, que as pessoas também se colocam no direito de opinar. Ou a gente faz como a minha tia, Beverly, que mora lá no sítio, sério, eu morro de rir com a tia Neuza. Ela tem problema de visão. Quando ela precisa ler alguma coisa que ela precisa ler, ela caçou um óculos de alguém, não sei de quem. Ai, meu Deus. Fundo de garrafão, lupa, e ela uma começa... lupa. E tem um óculos também. Tem a lupa, tem E ela tem a começa lupinha. com aquele óculos dela. Errado, né, gente? Não vamos fazer isso. É que tu vê, né? Isso é uma coisa que nem dentista, né? Dentista, durante muito tempo, era algo que só quem era
tinha muito dinheiro, podia fazer tratamentos. E não tô falando de estética, tô falando de coisa realmente de preservar, por exemplo, um dente na boca, que é algo fundamental, né? Hoje, mesmo que se você tiver um pedacinho de dente seu, não se tira mais. Não se tira mais. Né? Antigamente a gente arrancava dente, a riveria, etc. Sim. A mesma coisa, essa ideia do senso coletivo de que eu não vou ter acesso, eu não vou poder pagar, faz com que algumas pessoas, a mesma coisa, a oftalmologia. Era algo que óculos. Nossa. O seu Carlos já veio aqui uma vez contar, e eu sempre lembro dessa história, que quando ele começou a ótica com os irmãos, coisa e tal, era a rua de terra ainda na Júlio, né? Tem 100 anos. Sim. E aí ele conta que tinham pessoas que vinham, sei lá, de charrete, né? Troteando. Pensa tu andar numa charretinha de Vila Seca, que é o centro de Caxias. Era um evento. Era um evento, né? E vinham fazer o óculos. Então, era algo muito difícil. E tem algumas pessoas que ficaram com essa memória no senso coletivo de que é uma coisa que é inacessível, que é difícil, que eu vou fazer uma gambiarra, né? Usando uma lupa. Aí, tá funcionando. Tá dando certo. Mas hoje é possível. Ou por não priorizar também, né? Tipo, tem tanta coisa para se preocupar, olhando ou uma ideia de que vão me enganar também, né? Ah, eu vou lá, vou pagar uma fortuna e esse aqui faz a mesma função, né? Só que a gente não se dá conta do quando eu fiquei muito tempo sem carro, quase 3 anos, e eu lembro que eu nunca tinha valorizado comprar um tênis bom. Nunca na minha vida. Para mim não cabia na cabeça um tênis, sei lá, mais de 150. Não cabia na minha cabeça. Não cabia. E quando eu caminhei muito tempo, tu começa a ter problema, começa a doer a coluna. E aí tu tem uma primeira vez um acesso, um calçado que tem uma tecnologia embutida, isso aí, mais um tênis melhor. E também nem é tão caro assim, tá, gente? É só um tênis melhor. E eu nunca mais deixei de cuidar dos meus pés. Porque a gente pensa assim, vou ficar com este corpo, com essa idade, o resto. Não, a gente envelhece, a conta vem, né? Os olhos, os dentes. A gente não mastigar, não ter mastigação aos 70 anos e você tá vivo e bem, é terrível. Terrível. Muda até o teu jeito de respirar. Então, não deixemos, né, de nos cuidar, né? Porque hoje temos. Nosso corpo é a nossa morada, né? E é a partir dele que a gente consegue resolver todas as outras coisas na nossa vida. Então, a gente deve valorizar a nossa casa. É verdade. A Isabel diz o seguinte: bom dia. A única certeza que se tem do senhor mencionado, do morador do prédio, é que ele tem bastante tempo. É do teu caso. Tem bastante tempo. Não, vou dizer, olha, parece que ele chama. Ele chama. E ela conclui ainda. E ele deve passar a maior parte do tempo muito irritado. Eu acredito que sim. Nossa, com certeza. Que sim, sério. Mas assim, não defendendo ninguém, até porque nem conheço a pessoa, mas voltando ao assunto, né? Estamos irritados todos nós. Sim. Então que seja com alguma coisa que vale a pena. Né? Lá na empresa, a gente tem também a questão do lixo que voa. Daí lixo, a gente está numa saída de bairro. Então, tem muita gente que também não tem container lá pro mais profundo do bairro e acaba desovando tudo ali nas lixeiras. Então, tem 2 de seletivo e uma de orgânico e tá sempre explodindo. Então, assim, não adianta mais. Eu já entendi que não adianta a gente se estressar. Então, a gente junta o lixo que tá ao redor. Quando tá crítico, a gente junta, faz um mutirão, organiza, porque a gente é bem onde tem o estacionamento dos carros. Então, o lixo vem todo para a empresa e todo para o estacionamento, porque voa. Porque os catadores passam abrindo, né? Não é uma questão também de quem está largando lixo. Assim. Aí voa aquele lixo, a gente junta. Tudo certo. Junta, incansavelmente. Uma coisa que eu acho interessante, um tempo atrás eu fiz uma pauta, faz bastante tempo, uma pauta de rua. E circulando com a unidade móvel, eu encontrei um senhor, era escuro, não era bem inverno, mas era a transição entre o verão pro inverno, né? Essa mudadinha da primavera não, verão pro inverno, tá certo. E era escuro, tipo 5:30 da manhã, escuro. Hoje tá claro, mas era escuro. E eu peguei ele varrendo a rua, não era a calçada, era a rua. Tava vendo a rua. E eu parei, nunca vou me esquecer, parei com a unidade móvel, fui conversar com ele, ele nem parou, continuava varrendo e conversando comigo, né? Mas educado, gentil, tava focado no que estava fazendo. E eu perguntei por que ele estava varrendo a rua, se tinha acontecido alguma coisa. Ele disse, não, que todos os dias
era um hábito dele, ele acordava, ele varria a calçada dele e varria a rua. E eu perguntei, mas por que o senhor faz isso? Porque ele me olhou com uma cara, assim, de estranho. Assim? E ele disse assim, porque não me custa nada. Não me custa nada. Então, veja, claro, tem um emocional de uma pessoa que, enfim, se irrita, se incomoda e quer fazer uma pedagogia coletiva, que tem lá um lugar de cidadania, não vou discutir o caso, né? Mas tem também o exemplo, né? Porque, na verdade, com o tempo a gente entende que a gente só pode mudar a gente mesmo, né? Ninguém muda outra pessoa, a gente só pode mudar a gente mesmo. Eu posso ter esperança de que alguém mude porque eu disse, mas talvez ela se inspire no que eu faça, né? Talvez. Não sei. Porque talvez a gente reclame de quem joga o lixo na rua, mas a gente não junta quando vê, né? Poderia ir lá e limpar, sim, também é direito dele não fazê-lo, tudo certo, né? A Leinha, eu brinquei com ela que talvez o chefe dela estivesse dando um recado, né? Tipo, Léa, pra ti, de 1 a 10, não dá, né? Tô brincando, mas ela me mandou aqui uma pimentinha virando. Pensa na pimenta, né? Pensa na pimenta. E a Beatriz diz o seguinte, eu sou uma pessoa muito pacienciosa, estou fazendo salgadinhos, tortas. Um beijo, meninas. E, aliás, ela mandou um áudio. Deixa eu ver se a gente consegue escutar o áudio dela. Vou desligar os microfones aqui pra gente escutar juntos da Bia, tá bom? Vamos lá. Não, acho que ela tentou mandar um áudio e acabou depois digitando, porque a gente estava se escutando aqui. Obrigada, Bia. Um beijo pra você. É isso aí, tem que ter paciência. Aliás, tem funções que exigem paciência. Tricô, crochê, tem que ter paciência para fazer. Você vê um irritadinho fazendo tricô, crochê, difícil, né? Não. Então, tem funções que a pessoa precisa, de fato, ter paciência e ok, né? Retinha final do programa de hoje, falamos sobre calma, tranquilidade e paciência, mas reconhecendo que são instrumentos que a gente pode se apropriar, né? Claro, claro, eu acho que sim. E na verdade, a gente só ganha. Né? É um pouquinho por dia, um pouquinho de exercício, é um exercício. Se a gente levar em consideração que é um pouquinho por dia, não precisa ser 100%, ninguém é 100%. É que nem um dia por vez. Isso aí. Um dia por vez. Um dia de cada vez, pouquinho. Poxa, eu consigo ter mais calma nisso aqui? Consigo, então bora lá. Claro que tem coisas que a gente tem... se tratando de prazo, de entrega, né? Porque a calma, ela é a gente manter a calma para a resolução das situações. Mas não quer dizer ser ágil, né? Ser e calmo, também não cumprir tarefas, né? Poxa, se você se comprometeu a fazer algo, né? Faça no tempo devido qual você se comprometeu, com a qualidade que você se comprometeu. Aí, claro, não, mas não vai dar. Então, negocia. Chama para conversar. Não, revisa, né? Revisa. Não vai lá gerar um problema, porque aí talvez você tá good vibes, calmo, mas a outra pessoa que estava esperando algo de ti não vai estar na mesma frequência. Então, evitar também os conflitos, evitar que as coisas esquentem não só para o nosso lado, mas também para o outro, né? E às vezes a gente evita uma série de problemas também quando as pessoas se relacionam em diferentes ambientes. Na família, entre casais, se relaciona no trabalho. Então, às vezes a gente também tem a chance de ser o apagador de incêndio. Não deixa aquele problema, né, acender. Mantenha calma, resolve, antecipa a resolução da questão e aí tudo se ajeita. Boa. E tu, Estelinha? Eu falava hoje de manhã com uma amiga que ela falou assim, vou ter que me benzer. Eu acredito na fé. E eu falei assim, tudo bem se isso for para nos acalmar, se isso vai nos trazer paz, se isso vai nos trazer tranquilidade, mas não pensando que o que o outro faz vai me ferir, somente se eu permitir. Então, o que eu diria aqui é que a gente encontre as ferramentas que nos trazem calma, né? Às vezes a gente quer calma, às vezes a gente quer tranquilidade, mas a gente precisa exercitar, que é fazer silêncio, fazer oração, respirar. Se retirar de vez em quando, né? E exercer a gratidão, né? Porque às vezes a gente queria esse corre, queria a loucura na nossa vida e daí a gente não sabe lidar, a gente desconta nas pessoas. Então, um exercício à gratidão nos faz muito bem. Nós desejamos e quisemos muito o que temos hoje, então
Vamos lembrar disso. E de minha feita também só quero contribuir pensando, eu penso muito sobre essa questão da justa medida, né? A justa medida entre você tolerar, esperar com a paciência, ter calma e tranquilidade para sim, dar respostas quando necessárias, não deixar as coisas passarem, mas também não deixar ser pisado, né? Porque quando a gente vai, muitas vezes levando com calma, a gente confunde, né? Que tá fazendo um bem e talvez esteja fazendo mais mal, não só para você, mas para todo o entorno no qual você vive. Então, a justa medida. A pergunta, né, o pulo do gato é saber quando é a justa medida, né? Mas a justa medida me parece que é adequada, né? Não sei se saberemos. Não sei também. Não sei também, querido. Deixa pra lá, né? Como diz você, programa. Vamos exercitando, né? Enquanto a gente vai exercitando, né? Gurias, obrigada pela presença, viu? Obrigada. Foi ótimo. Beijo, gente. Beijos! Esse programa fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.